Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai destrinchar as decisões cruciais do Supremo Tribunal Federal daquela sessão virtual do final de abril de 2026. É fascinante ver como a Suprema Corte atua na prática para equilibrar os poderes no Brasil, traçando aquela linha no chão de até onde os estados podem ir. Para organizar nossa conversa, a pauta de hoje está dividida assim. Primeiro, uma visão geral da sessão, depois a gente entra em administração e finanças estaduais, seguido por saúde pública e desinformação. Aí vamos para o crime de violência institucional e para fechar com chave de ouro o impacto dessas decisões. Vamos lá? Parte 1. Visão geral da sessão, com análise documental das decisões do STF. Aqui a gente vai desempacotar 5 casos de regiões bem diferentes do país. A ideia é sacar como o STF entra em campo como grande árbitro da Constituição, resolvendo aquelas tensões que batem direto na administração pública e no nosso dia a dia. Parte 2. Administração e finanças estaduais. É aqui que a gente testa os limites da autonomia dos estados. Afinal, quanta liberdade os governadores e assembleias legislativas realmente têm sobre a própria gestão e o próprio bolso? É uma corda bamba entre o que é poder local e o que é exclusividade do governo federal. Começando por Alagoas. A grande dúvida era a seguinte: um estado tem o poder de criar as próprias regras para transferir policiais militares para reserva remunerada e para reforma, mexendo nos critérios de idade, cargo e tempo de serviço? A resposta está na ação direta de inconstitucionalidade 7.777. O ministro Alexandre de Moraes pegou a relatoria desse caso, que justamente questionava essas normas locais do estado de Alagoas. E a resolução, olha, foi super direta. O ponto-chave aqui é que não teve nem discussão, a corte decidiu por unanimidade que a regra valia. A ação foi julgada improcedente, ou seja, o STF cravou que sim, o estado de Alagoas jogou dentro das regras constitucionais ao definir esses critérios próprios para a polícia militar. Ponto para o estado. Mas, a autonomia estadual não é um cheque em branco. Mudando a chave lá para o Mato Grosso, a gente esbarra numa dupla de casos com uma pergunta bem mais ousada. Será que um governo estadual pode simplesmente apertar o botão de pause nos serviços financeiros e nas operações de crédito dentro do estado? O Mato Grosso tentou 2 manobras administrativas de peso. Primeiro, suspender por 120 dias os empréstimos consignados dos servidores públicos. Sabe, aqueles descontados direto no cartão de crédito. E não parou aí. Quiseram paralisar totalmente as operações de crédito do Estado através do Decreto Legislativo 79 de 2025. A desculpa? Dar um fôlego para a administração botar a casa em ordem. O que é fascinante é a forma como o ministro André Mendonça resolveu essa disputa toda. Ele foi o relator das 2 ações, uniu o tribunal e a decisão foi unânime. As 2 medidas do Estado foram declaradas inconstitucionais. O recado foi cristalino: Estado nenhum pode meter a mão em contratos financeiros federais desse tamanho de forma unilateral, sem chance. No caso da suspensão dos empréstimos consignados, que foi a DPF 1306, as decisões administrativas lá da Secretaria de Planejamento do Mato Grosso foram completamente anuladas. A Corte manteve a cautelar e blindou as operações das instituições financeiras contra a vontade do Estado. E a mesma régua foi usada na ADI 7.900. O STF não só segurou a liminar, como já converteu isso no julgamento de mérito definitivo. O decreto legislativo inteiro do Estado foi para o ralo. É aquele exemplo perfeito do Supremo puxando as rédeas e dizendo: daqui, na economia, você não passa. Parte 3. Saúde pública e desinformação. A eterna tensão entre informação e saúde. Agora a gente sai do dinheiro e entra num terreno que mexe com a cabeça de toda a sociedade. Uma área super complexa e, claro, cheia de debates quentes. A polêmica agora vem da Bahia. A pergunta de $1 milhão é: uma lei de um estado pode punir quem espalha fake news sobre epidemias, endemias e pandemias? Essa é daquelas questões que racham qualquer roda de conversa, porque coloca de um lado a liberdade de expressão e do outro a proteção da saúde coletiva. O ringue desse debate foi a ADI 7.639. O ministro Nunes Marques teve que analisar se a Lei Baiana 14.268, que foi criada lá em maio de 2020, bem no desespero do começo da pandemia, era ou não constitucional. E a dinâmica desse julgamento foi super curiosa. O relator Nunes Marques já deu o voto dele para derrubar a Lei Baiana, argumentando que o Estado estava invadindo uma competência que não é dele. Só que o jogo não acabou por aí. A corte ainda não bateu o martelo.
Sabe por que travou? O clássico pedido de vista. O ministro Alexandre de Moraes pediu mais tempo para analisar o processo a fundo. Com isso, fica aquele suspense no ar. Será que os estados vão poder ter as próprias punições contra fake news na área da saúde? Por enquanto, a gente continua sem essa resposta definitiva. Parte 4. O crime de violência institucional e como o sistema de justiça preserva a sua própria integridade. Vamos entrar em um tema incrivelmente delicado e superprocessual sobre o tratamento de vítimas de crimes. Antes de ver a briga na corte, a gente precisa ter a definição da lei federal bem clara na mente. A violência institucional rola quando agentes públicos forçam vítimas ou testemunhas a passar por procedimentos invasivos, repetitivos ou totalmente desnecessários. Sabe quando a pessoa tem que reviver o trauma várias vezes ou acaba sendo estigmatizada pelo próprio sistema? Pois é, isso é a famigerada revitimização. O desafio jurídico contra essa lei veio na ADI 7201, puxado pela CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Eles argumentaram o seguinte: tipificar isso como crime ameaça a independência dos promotores de justiça na hora de conduzir investigações e audiências. Um argumento forte, com certeza. E aí o tribunal rachou de vez. De um lado, o ministro Flávio Dino votou para manter a lei inteira, dizendo que ela é absolutamente vital para proteger as vítimas. Em divergência direta, o ministro Cristiano Zanin bateu o pé, dizendo que a lei é inconstitucional por ser vaga demais. Segundo ele, não tem a clareza mínima que o princípio da legalidade penal exige para definir o que é crime. E como termina isso? Pausa no processo de novo. Adivinha quem pediu vista? Ele mesmo, o ministro Alexandre de Moraes. Então, esse debate estrutural gigante sobre como equilibrar a prerrogativa de investigação do Estado com a proteção da vítima contra a violência institucional vai ficar para os próximos capítulos. Chegamos na parte 5, o impacto das decisões. Resumindo a sessão de 17 a 28 de abril. Para amarrar essa nossa explicação, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça e ver o que realmente fica de aprendizado prático dessa pauta super variada do Supremo. Olhando para o quadro geral, fica bem nítido. O STF desenhou uma linha super dura impedindo que os estados interfiram no sistema de crédito como tentou o Mato Grosso. Mas deu sinal verde para o poder administrativo estadual sobre os PMs, como lá em Alagoas. Já as dores de cabeça mais complexas para a sociedade, tipo punições locais para fake news e a linha tênue da violência institucional nos processos, essas ficaram no aguardo do apito final da corte. No fim das contas, colocar todos esses casos lado a lado deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Qual é, de verdade, o nível de fragilidade no equilíbrio de poder do nosso arranjo constitucional hoje? Até onde os estados podem esticar a corda da liberdade legislativa sem romper com a ordem estabelecida? É uma dança constante e fascinante. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise com a gente e até a próxima.